Boa tarde, tudo bom? Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, mais um dia que fez o Senhor, então agradecemos a Ele por estarmos aqui, com saúde, todo mundo bem, graças a Deus por isso. Bom, nós ontem tivemos a nossa aula, que foi ao vivo, infelizmente não foi muito produtiva, tivemos algumas dificuldades em relação à internet, mas ainda conseguimos a aula de português, que eu espero que vocês tenham feito no caderno de vocês, o que a tia pediu, sobre as palavras, monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, e eu espero que vocês tenham feito, tá bom? Então não deu para fazermos a de matemática, quando íamos começar, a internet começou a dar problemas, e aí nós não pudemos concluir, mas aí deixemos para a próxima aula, nós faremos o que íamos fazer ontem, ok? Na próxima aula de matemática. Então, gente, olha, hoje, a aula em ciências, nós terminamos o nosso conteúdo da primeira unidade, que foram os seres vivos, os elementos não vivos, nós tivemos os minerais, é isso? Então, hoje nós já terminamos o nosso conteúdo de ciências e eu queria pedir para vocês, fazerem, então, olha, nós tivemos isso aqui, que é os seres vivos e os elementos não vivos, nós tivemos aula sobre isso, já tivemos essa aula, e aí nós falamos também sobre os minerais, que nós vimos os minerais, que a água é um mineral. Então eu queria pedir para vocês hoje fazerem um trabalho sobre a água, certo? A água é um bem precioso, tá certo? Esse será o título do trabalho de vocês. A água é um bem precioso. E aí vocês vão escrever escrever um pouco, colocar a ideia de vocês no papel sobre a água, o que vocês acham da água, para que serve a água, onde podemos encontrar a água, certo? Eu quero que vocês façam tudo das cabecinhas de vocês, pedindo só ajuda à mamãe para escrever, quem não sabe, aí pede para a mamãe ajudar, mas tudo da cabecinha de vocês, tá? Pode ser feito o trabalho sobre a água, vocês fazem 5 perguntas sobre a água, para vocês fazem, vocês mesmos respondem, certo? E vocês escrevem lá no caderninho de vocês, coloca a data de hoje, dia 25 de março, 25 de março, trabalho sobre a água, ok? Aí vocês colam um desenho da água, pode ser um rio, uma torneira, caindo a água. Então, em algum lugar em que nós possamos encontrar água, vocês colam e aí vocês começam a escrever sobre a água, ok? Esse é o nosso trabalhinho de ciências para quando vocês voltarem eu corrigir no caderno, certo? Façam no caderno. Quem não tem o caderno, pede a mamãe para comprar um caderninho, porque nós precisamos do nosso caderno, ok? Então, esse é ciências. Vamos ver agora português. Eu peço que vocês abram o livro de português, peguem o livro de vocês de português e abram na página 26. Nós tivemos na página 26 o primeiro e o segundo quesito, que foram as palavras com i e é, certo? No outro lado, na página 26, nós temos uma leitura de texto, Eva Furnari, por ela mesma. Então, isso daí é uma biografia, ela falando sobre ela. Então, vocês têm esse texto. Eu vou contar aqui como é que eu sou. Eu tenho 1,60 m, não sou nem gorda nem magra, tenho cabelos castanhos e uso óculos. Só que eu estou achando que isso não vai ser suficiente para vocês saberem como é que eu sou. Então, vou contar mais coisas.
Eu adoro sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem sou. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser, que sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Por exemplo, quando estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada. E aí arrumo tudo muito bem arrumado. Eu posso dizer que, em geral, sou uma pessoa muito bem-humorada, mas que, de vez em quando, também fico de mau humor. Só que é uma coisa de cada vez. Quando estou de bom humor, garanto que não estou de mau humor. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é. Ok? Esse é o texto de Eva Furnari, por ela mesma. Embaixo, vocês têm um vocabulário que nós já estudamos, já falamos o que é um vocabulário, né? O vocabulário é exemplos de palavras que nós não conhecemos, algumas palavras que nós temos dificuldades, então tem os significados destas palavras. O que essas palavras significam? Por exemplo, neste texto vocês têm algumas palavras em negrito, bagunceira. Então aí embaixo no vocabulário vai explicar para vocês o que é uma pessoa bagunceira. É uma pessoa que gosta de bagunça, né? Tudo desarrumado, de bagunça. Então isso é uma pessoa bagunceira. Depois vocês têm desconfio, garanto, humor, ilustrado e suficiente. Essas palavras estão em negrito no texto e estão no vocabulário para que vocês saibam quais são os significados dessas palavras. Na página 27, vocês têm aí a atividade que vocês devem fazer, certo? Tudo conforme o texto, certo? Esse texto que vocês têm na página 26. Então, a página 26 é o texto e a página 27 a atividade para que vocês façam, referente ao texto. Então, vocês têm para numerar as colunas de acordo com o significado das palavras. É só vocês olharem lá no vocabulário da página 26 e vocês saberão os significados. Aí vocês numeram. No primeiro quesito, vocês têm que assinalar a cena que está demonstrando de acordo com o sentido da palavra em destaque. Quer dizer, bagunça, porque a palavra que está em destaque é bagunça. Então, assinale a cena de acordo com o sentido da palavra em destaque. Bagunça. Tem duas cenas, a cena A e a cena B, né? A primeira e a segunda. Então, vocês vão botar um X naquela que está demonstrando uma bagunça. Ok? E do outro lado, que é o estudo do texto, é tudo referente a esse texto da página 26. Deu para entender? Então, leia a página 26, como nós já lemos juntos, e a página 27, vocês respondem que é a atividade, certo? Agora, vocês pegam o livro de gramática. Vamos ver o livro de gramática. Aí, vocês vão abrir o livro de gramática na página 23. Página 23 de gramática. Na página 23 de gramática, nós temos uma ortografia. Coloquem lá em cima no livro, tá? Vocês colocam a data de hoje, tá? 25/3, na página 23 de gramática. Ok? Então, nós temos um texto também aí, né? Cadê? Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está moendo o trigo. Cadê o trigo? A galinha comeu. Cadê a galinha? Está pondo o ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Está rezando a missa. Cadê a missa? A missa acabou. Então, vocês estão vendo aí que tem algumas palavras também em negrito. Essas palavras que estão em negrito, elas são escritas com C ou G. Então, hoje nós estamos vendo palavras com C e G.
tá? Aí o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão ler em voz alta as palavras destacadas. Por exemplo, cadê, gato, comeu, cadê, gato, cadê, galinha, cadê, comeu, cadê. Então tem palavras cadê, tem palavra gato, tem comeu. Vocês vão ler essas palavras em voz alta e depois responder a seguinte pergunta: com que letras essas palavras são iniciadas? Cadê, gato, comeu, galinha, cadê? Com que letras estas palavras são iniciadas? Depois vocês vão copiar as palavras destacadas no local adequado. Então, vocês têm essas palavras em negrito, não precisa repetir, tá? As palavras que forem repetidas, não precisa repetir, tá? Só escrever ela uma vez. Então, vocês têm de um lado a letra C e do outro lado a letra G. Vocês vão escrever as palavras com a letra C, que está em negrito no texto, e do outro lado as palavras com a letra G, que estão em negrito no texto. Depois vocês vão substituir a estrela por Gá, Gó, Gu. Gá, Gó ou Gu. E formar palavras. Então vocês têm aí uma estrelinha, Veta. Vocês vão ver qual é a sílaba que se encaixa, formar uma palavrinha e escrever embaixo. Certo? São 6 palavras que vocês têm que formarem, tirando a estrelinha, colocando Gá, Gó ou Gu. Esta é a nossa atividade na página 23 de gramática, certo? Página 23. E a página 24 que vocês também vão fazer, que é relacionada a o que nós estamos vendo hoje, que são palavras com C e G, certo? Na página 24 também, vocês têm alguns desenhos e umas palavras que estão torcidas. Então, vocês vão observar os desenhos e escrever os nomes embaixo, de acordo com as palavras que estão torcidas em cima, tá? Depois, vocês têm para ligar as figuras à inicial, a sílaba inicial, tá certo? Então, 23 e 24 do livro de gramática, ok? Então, fica assim. Português, vocês a página 26 e 27, gramática, página 23 e 24, e ciências é o nosso trabalho sobre a água, tá? Hoje nós não vamos ter atividade de reforço, porque nós também já concluímos a primeira unidade da atividade de reforço de gramática e de português e de ciências. Então, nós não vamos ter a aulinha de atividade de reforço. Atividade, né, para vocês fazerem no livro de atividade de reforço. A nossa atividade vai em gramática, 23 e 24, português, páginas 26 e 27, e o nosso trabalho sobre a água. Entenderam, né? Então, trabalho sobre a água, gramática, 23 e 24, português, 26 e 27. Ok, meus amores? Então, olha, façam as atividades, continuem se cuidando e um bom dia para vocês. Ou seja, final de tarde, né? Uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Um beijo, amo vocês e até amanhã. Tchau.